Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um lindo projeto. Essa faixa de cabelo para você prender os cabelos enquanto está passando os cosméticos ou lavando o rosto. Para esse projeto nós vamos precisar de alguns acessórios de costura. E são eles a tesoura, uma fita, alfinetes, linha da cor do tecido que você vai utilizar, no caso preta, um giz de tecido para marcar, um elástico não muito grosso para prender a parte de baixo da faixa e essa entretela para fazer a parte das orelhinhas ficarem mais firmes. O tecido tem que ser um tecido mais grossinho, do estilo de uma toalhinha de mão, que serva para secar, né? Pode ser também um tecido do tipo plush, que é um pouquinho mais grossinho e também tem uma permeabilidade melhor. Ou se você não tiver, pode ser algum tecido mais grosso, mas que seja de algodão, quem sabe. Bom, nós vamos começar medindo a cabeça. E nós vamos medir a cabeça no total do círculo inteiro da cabeça, como se fosse o tamanho inteiro da faixa. Para mim, esse tamanho inteiro deu 60 centímetros. Isso significa que em cima, na parte de cima onde eu vou fazer as orelhinhas, tem que ter mais ou menos o tamanho de 35 centímetros e na parte de baixo eu vou fazer 30 centímetros. Estou deixando um tamanho um pouco maior, que é para poder a gente tirar na costura e ir ajustando, né? Então eu vou começar fazendo a parte de cima, separando o tecido na parte de cima. Aqui então de largura vai ter 35 centímetros, mais um pouquinho para costura, mais ou menos meio centímetro de cada lado. Aqui vai ter 7 centímetros, a largura que eu quero da faixa. Então, se eu quero 7 centímetros mais um pouquinho da costura, eu vou fazer mais ou menos 14, porque dobrado ele vai ter 14 centímetros, certo? E foi o que eu já marquei aqui, para ele ficar depois com 7 por 35. Então, 35 aqui, mais 7 aqui, medindo também o distanciamento da parte que nós vamos deixar para costura, deixe mais ou menos meio centímetro para cada lado. A parte de cima então tá marcada e cortada e agora vamos fazer a parte de baixo da faixa. A parte de baixo vai ter 30 centímetros e de largura ela vai ser um pouco mais fina. Eu quero que ela tenha de largura 2,5, que é ela mais fininha onde vai ficar o elástico. Se eu quero que ela tenha 2,5, eu tenho que dobrar, porque eu vou passar na máquina dois lados, então aqui em vez de 2,5 eu vou marcar um pouquinho mais grosso, que vai ser 5. Então, 2,5 mais 2,5 vai dar 5 centímetros. E deixo mais meio para a costura. Então, vai ser 30 por 5. Podemos marcar e daí começar a cortar também. Para as orelhinhas, eu recomendo que você faça o molde num papelão. Então eu vou fazer orelhinhas mais ou menos de gato. E eu cortei nesse formatinho aqui. E é importante que você dobre na metade e que ele fique simétrico. Então eu fiz desse tamanhinho, mais ou menos, e cortei esse molde, para que elas fiquem bem simétricas, é importante. Você pode fazer aqui a orelhinha que vocês quiserem também, um pouco mais pontuda ou mais redonda. O importante é que ela seja dobrada assim no meio para ficar com os dois lados iguais. A minha deu aqui esse tamanho de orelha, deu 4 centímetros mais ou menos. E daqui a aqui mais ou menos também. Quando forem cortar, lembre-se de deixar 1 centímetro mais ou menos da orelhinha para a gente poder fazer o arremate da costura. Então eu vou colocar aqui, marcar e cortar. Você pode economizar tempo já dobrando o tecido no meio e assim você já vai cortar as duas de uma vez só.
Agora sim, vamos juntar as orelhinhas uma com a outra. Então eu vou fazer a parte de trás preta e a da frente rosa, vou colocar o lado bonito do tecido com o lado bonito e nós vamos passar na máquina toda a volta da orelha, deixando uma parte aberta aqui, claro que nós vamos virar. As duas orelhas estão prontas e agora a gente vai costurar a parte de cima da faixa. Importante nesse momento que vocês já coloquem as orelhinhas aqui para costurar tudo junto. Então eu tenho aqui o lado bonito com o lado bonito do tecido e vou colocar as orelhinhas aqui também para já costurar juntamente. Vamos passar então aqui na máquina, deixando aqui aberto para a gente virar. O espaço aqui entre as orelhinhas eu coloquei, não medi muito assim, é mais opcional mesmo. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Aproximadamente 8 centímetros de distância entre elas. Acho que fica um bom tamanho. E agora vamos passar na máquina, prendendo as orelhinhas e fechando uma parte da faixa. Bom, a parte de cima está feita e agora nós vamos continuar com a parte de baixo. Dobrei na metade, lado bonito com lado bonito, e vou passar na máquina. Depois eu vou colocar o elástico. Então nós vamos passar essa parte aqui na máquina e virar depois de passar. Em seguida, nós vamos prender aqui o elástico com o alfinete desse seguro e vamos passar aqui no meio dessa parte de baixo da faixa. Aqui essa faixa ela está maior um pouquinho que o elástico porque nós vamos encolher ela. Ela vai ficar toda enrugadinha dessa forma, por isso que ela está um pouco maior, tá vendo? Ela por ser assim de toalhinha, ela é até um pouco elástica, mas não há problema, depois você pode cortar se ficar sobrando e também ela vai ficar por dentro da faixa de cima. Deixei essa parte presa aqui e aqui nós vamos passar na máquina e prender bem. E aí depois nós vamos medir, arrumar bem o elástico aqui, só então depois disso nós vamos costurar ele na outra extremidade. A gente vai cortar um pouquinho e costurar. Assim ela fica bem presinha na cabeça e não vai cair. Mas é importante você medir na sua cabeça também se está tudo bem. Ver o quanto apertado você quer. Depois a gente passa bem na máquina aqui e corta esse restante que sobrou. Agora sim vamos juntar as duas partes, a orelhinha e a parte do elástico. A primeira parte ficou bem costurada com a orelha certinha. Eu passei mais uma vez aqui, né, passei na máquina aquela vez, virei e ficou tudo bem certinho. Agora nós vamos tentar colocar aqui, ó, a parte de baixo com o elástico nessa primeira parte aqui. E aqui nós vamos dar uma dobradinha dessa forma
E aí vamos pegar a parte que tá aqui, essa pontinha, e colocar um pouco por dentro da primeira faixa. Existem várias formas de você prender aqui esse elástico na parte de cima. Você pode fazer aqui um retângulo costurando e passar na máquina várias vezes, ele vai ficar mais fechadinho. Você pode dobrar aqui e assim e costurar, ou prender aqui primeiro, depois dobrar e costurar aqui em cima. Também dá certo. E se você quiser finalizar a costura, deixando mais certinho, você pode passar em toda a volta e terminar aqui. Importante é você dar uma dobradinha nessa parte do tecidinho que ficou aqui, para ela ficar certa. Nós vamos fazer dessa forma. Eu acho que fica mais bonitinho o acabamento. E depois de terminado esse lado, você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. E aí vai estar pronto. Bom, olha só, a faixa está pronta. E eu gostei bastante de fazer, foi bem fácil na verdade. Acho que as orelhinhas ficaram bem bonitinhas. Esse ponto vocês podem alterar da forma que quiserem, podem fazer orelhinha redonda de urso ou mais pontudinha do tipo coelho. Enfim, usem a criatividade de vocês para fazerem a faixinha diferente da maneira que vocês gostarem. Obrigada por terem assistido o vídeo e espero vocês no próximo. Espero que tenham gostado. Até lá, tchau!